todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Abaixa só um pouquinho o ventilador para mim, por favor, você vai ficar virando a página da Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Esther. Esther, capítulo de número 5. Depois que você fizer a leitura, pode ficar sentado. Não fecha a Bíblia não, deixa ela aberta para que você possa acompanhar aquilo que Deus quer falar nas nossas vidas nessa noite. Amém? Eu acho que o Alexandre anda querendo me matar de infarto, né, tio Zezé? Porque eu falei que toda vez que eu vou pregar, eu não sei o que acontece, me dá um desespero, uma dor na barriga, um calafrio, minha mão sua, minha cabeça dói, me dá um desespero, uma dor grande. Ontem eu passei o dia inteiro que só Jesus na casa. O desespero, uma agonia, até chegar em Bertioga. Esse homem me passava para pregar 9 e 10 da noite, eu quase morri. Que agonia! E hoje ele me põe para pregar de novo. Só Deus na nossa vida, irmão. Porque às vezes vocês olham e falam assim: pastor Tiago prega, pastor Carlinhos, pastor Xandro, é fácil. Não é fácil, não. É muito difícil. É muito difícil você vir aqui e falar das coisas de Deus. Principalmente quando você tem um compromisso, a responsabilidade e temor de falar somente o que Deus quer falar para a sua igreja. Falar o que você quer é fácil. Usar Deus é fácil. Usar a palavra dele para favor seu ou agredir alguém também é muito fácil. Mas falar com temor aquilo que Deus tem para a sua igreja é muita responsabilidade. Então não é fácil não, é muito difícil. Esther, capítulo de número 5. Amém? Esse tá bom assim, ó. Tem que levantar um pouquinho para cá. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã ou Ramã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a Ramã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei Ramã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Ramã naquele dia, alegre de bom ânimo. Porém, vendo Ramã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Azele, sua mulher. Amado Deus e eterno Pai, eu te dou graça, Senhor, nessa noite. E mais um dia, mais uma vez, eu me humilho perante a tua presença. Eu me prostro, Senhor, diante dos teus pés, assim como Maria fez, para ouvir e aprender do Senhor.
E nós queremos, Pai, aprender do Senhor nessa noite. Fala conosco. Dirigido, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, eu quero mencionar e falar da Sua palavra. Que a Sua palavra possa mudar a nossa história, a nossa trajetória, nos levantar, mudar o nosso caráter, a nossa forma de agir e nos tornar verdadeiros cristãos diante da Sua presença. Use-me, ó Pai, para a glória do Teu nome. Eu sou apenas o Seu canal neste momento. E nesse momento eu peço que o Teu Espírito me faça lembrar de tudo que está no Seu coração para transmitir à Sua noiva, à Sua igreja, à Sua eleita e à Sua escolhida. E que os nossos corações estejam abertos para recebermos a Sua palavra. E o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos entender tudo quanto o Senhor quer falar conosco, sem distorcermos nenhum ponto e nenhuma vírgula. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. O livro de Esther, a história contada e relatada no livro de Esther, é um livro onde o protagonista não é Ramã, o protagonista não é Mardoqueu. E a história vai se dar no período do Império Persa e Médio. No período onde existia uma fortaleza chamada Suzã. Um local que era um local de estância de inverno, onde os reis persas iam passar os seus dias de descanso. E aquele local, a história nos relata no início do livro, a Bíblia vai começar a contar sobre a história desse palácio, desse lugar de descanso dos reis. E eu quero dizer para você com toda convicção e certeza nessa noite, que o protagonista, o ator principal, não é o rei, não é Mardoqueu, não é Amã, não é a rainha Esther e muito menos os judeus. O protagonista dessa história contada e que hoje nós vamos falar, aprender e relatar, é alguém muito importante que em todo o seu livro não é mencionado o seu nome, mas que a todo momento, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, nós vemos o agir poderoso desse protagonista, Deus. Existem momentos na nossa vida que às vezes não é mencionado o nome de Deus. Às vezes as pessoas não querem atribuir a Ele a devida honra e a devida glória, mas eles têm que olhar para a minha vida e para a sua vida e ver o protagonista principal agindo, operando, trabalhando e fazendo a história de uma forma relatada, que é Deus. E começa a história desse povo. No capítulo 1, a Bíblia vai dizer que os reis, o rei Assuero, naquele dia, reúne toda a província. Reúne os príncipes, os reis, Persa e Medo, e vem mostrar as riquezas do seu palácio. E eles estão numa festa que já dura 180 dias. Imagine o tamanho desse palácio, o tamanho dessa fortaleza Suzã, para que numa festa o rei conseguisse mostrar toda a sua glória, toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele havia construído e conquistado dentro daquele palácio e daquele império. E aí, já dado muitos dias, já tinham bebido, já estavam alegres, o rei resolve, além de não só mostrar a glória terrena e mundana, além de não estar satisfeito em mostrar as suas riquezas, ele quer mostrar a sua glória. Eita Deus! O maior problema nos dias atuais, e também foi nesse dia, nessa época,
sua noiva. E ele quer mostrar não somente a glória do seu reino, mas ele quer mostrar àqueles homens a beleza, a glória e a grandeza da sua mulher. E o rei dá uma ordem: vai lá no palácio da rainha Vasti ou Vasti e mande que ela se apronte e se apresente diante de mim. E ela também estava dando um banquete no seu palácio a algumas mulheres. E quando entra alguns dos serviçais do rei, dizendo: o rei manda que você se apresente perante ele, ela diz: eu não vou. E eu já começo a imaginar, eu já começo a idealizar o agir do protagonista começando. Ela não pode se apresentar, ela não vai se apresentar. Sabe por quê? Porque eu já tenho algo a realizar dentro dessa fortaleza, que não vai ser a sua fortaleza, mas a minha vontade, soberania e a minha fortaleza. E aí o próprio Deus endurece o coração dela: você não vai, porque agora você precisa sair de cena. Eu preciso trabalhar na vida e no meio de um povo que é meu. Um erro teológico que muitos até o dia de hoje afirmam que os judeus que estavam nessa época vivendo na fortaleza de Suzã, eles estavam cativo e escravo. Não! O cativeiro já havia passado, a escravidão já havia passado. Após 70 anos de cativeiro, que Deus mandou o povo criar coisas, se multiplicar, formar família. Um profeta foi falando que Deus ia tirá-los de lá. Mentira! Deus manda um profeta da parte dele e diz: não, vocês vão ficar aqui ainda por muito tempo. E quando termina o cativeiro, alguns judeus, por acomodação, ou talvez por comodidade, já tinha se passado muito tempo, já tinha se passado muitos anos, eles já não eram mais escravos, eles já não eram mais dominados totalmente pelos reis medos e persa e pelo rei Assuero. Eles tinham uma certa liberdade, já tinham as casas, já tinham a família, já tinham seus trabalhos. Então, por uma questão de acomodação, bobagem, não vamos voltar para Jerusalém junto com os outros judeus. Alguns preferiram permanecer na fortaleza de Suzã por comodidade. Isso é o que a Bíblia está nos relatando. Mas Deus, como sempre, entra para mudar a nossa história. Deus, como sempre, entra na onde tem um povo seu para honrar, exaltar e o nome dele ser glorificado. Então, os príncipes e os reis que estavam junto com o rei Assuero, quando a rainha Vasti não se apresenta diante do rei, eles dizem: é necessário que você dê uma ordem e faça um edito, que nunca mais ela se apresente diante de você. Porque quando nós fomos embora e as nossas esposas e as outras mulheres escutarem o fato ocorrido aqui hoje, a desobediência da rainha perante o rei, elas não irão mais nos respeitar e vão querer fazer como a rainha. Então o rei, na sua cólera, no seu momento de embriaguez, toma uma atitude e uma decisão precipitada. Cuidado! No momento de embriaguez, de ira e de cólera por alguma situação ocorrida na sua vida, instigado por outras pessoas, você não tomar uma decisão que pode custar a sua casa, a sua família, o teu reino, o teu chamado, o teu ministério e a tua vida. Cuidado! Mas ele estava embriagado.
Passou-se alguns dias, a embriaguez foi embora, a cólera foi aplacada, a ira se aplacou, os reis foram embora e o rei se depara sozinho e sente saudade da sua esposa. Eita Deus, cuidado para não tomar decisão e depois sentir saudade do noivo e o decreto já está feito e você nunca mais poder se apresentar diante do noivo. E aí dão um conselho a eles, se reúnem e dizem: nós precisamos falar ao rei que ele precisa arrumar outra mulher, que ocupe o lugar da rainha Vasti e que preencha o vazio e a tristeza do seu coração. E aí começa uma história de romance, de drama, de perseguição, de calúnia, de afronta, mas que no final sempre vai resultar numa história de bênção, de vitória, de conquista e do nome do Senhor sendo glorificado na nossa vida. E aí Mardoqueu fica sabendo de uma história dessa. E Mardoqueu era primo de Hadassah, que era uma judia. E ele fica sabendo: vamos selecionar algumas moças, prepará-la, vai ficar lá no palácio até o dia de se apresentarem diante do rei. E Hadassah vai, junto com as outras mulheres. Mas como ela era uma judia, o primo de Israel se apresente como Esther. E ela entra naquele palácio, naquela fortaleza. E ela vai ficar no lugar onde todas as moças ficam. E chega um certo dia que as moças vão ter que passar e andar e desfilar na frente do rei. E aquela que Deus escolhesse, ou aquela que o rei escolhesse, o rei andava com um cetro de ouro em suas mãos. E os seus serviçais, o seu servo já sabia que quando ele estendesse o cetro de ouro em direção a uma daquelas moças, era ela a escolhida. Mas Deus é tão lindo. Você já viu aquela história que passa da Cinderela e que vai ter o baile, a gata borralheira? E que todas estão se preparando porque é o baile para ver quem é que vai ficar com o príncipe. E todas se arrumam e a Cinderela até o final, até o último momento, ela está limpando casa. E nessa história que a Bíblia vai nos relatar, Esther está junto com essas moças e todas empolgadas, se enfeitando, se preparando, até o dia que chegasse o momento delas entrarem na presença do rei. Ei, há uma diferença entre aquelas mulheres e Esther e Hadassah. Algumas se preparam para impactar o rei com aquilo que ela é exteriormente, mas Esther tinha uma convicção. Quando chegam para ela e dizem: o que você precisa? O que você quer para se apresentar diante do rei? Você quer colar? Você quer enfeite? Você quer outro tipo de roupa? Ela diz: não, eu não quero nada. Sabe por quê? Esther conhecia um Deus que quando Ele não põe, ninguém coloca nada. Esther conhecia um Deus que quando Ele não escolhe, ninguém mais escolhe. Esther conhecia um rei que quando o seu cetro não é estendido, ninguém mais vai estender.
escolher. E ela vai com convicção. E quando todas desfilam na passarela, Esther se prepara dizendo: eu estou à sua disposição. E quando ela entra, a Bíblia diz que o rei fica maravilhado com a presença dela. Terezinha, Salomé dança para Herodes. Salomé põe roupa para Herodes. Salomé se maqueia para Herodes, para impactar, para conquistar algo tramado contra a vida de um profeta. Mas a noiva, a igreja, a escolhida, a Radassa, a judia, a Esther, ela dança para o noivo, ela se enfeita para o noivo, porque ela precisa ser escolhida pelo noivo. Aleluia! E dentro desse contexto, a partir do momento que Esther é escolhida pelo rei, começa uma grande trama, ou talvez um grande drama. Havia nessa fortaleza um homem chamado Amã. Pastora, quem é Amã? Amã é um homem soberbo, arrogante, presunçoso, que não aceita não de ninguém, que tem a necessidade de ser reverenciado por todos que estão à sua volta e que jamais aceita ser confrontado por ninguém. E a Bíblia diz que Amã era agagita e amalequita. Esther era uma judia. Sempre houve uma briga entre judeus, agagitas e amalequitas. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 17. Aleluia. Você vai entender. Comecei, foi de Gênesis. Foi de Gênesis. Ai, Espírito de Deus. Êxodo 17. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a sua memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus.
E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a nossa bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E neste momento, Esther é separada para ser a nova rainha. Mas há também no mesmo momento onde o rei resolve honrar e destacar Amã, fazendo dele príncipe ou primeiro-ministro naquela província. Um homem soberbo, cheio de vaidade, cheio de arrogância, que não aceita não, que não aceita ser contrariado e que nunca vai aceitar ser confrontado por ninguém, ainda que seja verdade o que eles vão dizer. Porque a sua vontade sempre terá que prevalecer. Só que quando isso acontece, os servos do rei que estava à porta disseram a Mardoqueu: por que você não se prostra diante de Ramã? Por que você não se inclina? Por que você traspassa o edito do rei ou aquilo que tem que ser feito de reverenciar e se prostrar diante de Ramã? E chegam a dizer isso a Amã. Observa que o Mardoqueu, o judeu, ele não se prostra diante de você. Uma judia escondida dentro da fortaleza, e um agagita e um amalequita também escondido atrás de um poder que ele achava soberano e essencial sobre a sua vida. Ramã fica furioso em saber que Mardoqueu, todas as vezes que ele passava, todos se prostravam, todos se reverenciavam a ele, todos adoravam a passagem e a presença dele, mas Mardoqueu em nenhum momento se prostrava. A todo tempo permaneceu em pé diante do que Deus tinha para a vida dele. Tem gente se prostrando a Amã por medo. Tem gente se prostrando a Amã por causa da sua autoridade. Tem gente cedendo o que Deus tem para a sua vida, sendo conivente com a mentira de alguém presunçoso, intolerante e alguém que quer ser adorado a todo tempo. Mas aí Amã diz ao rei: tem um povo estranho e diferente no nosso meio. Ele estava querendo denunciar a presença de Mardoqueu naquele lugar. E realmente ele não errou. Realmente ele disse uma verdade: tem um povo estranho no nosso meio, que não cumpre as nossas leis, que não adora o que nós adoramos, que não obedece aquilo que nós achamos certo, que não se rende àquilo que é a nossa vontade. Ei, realmente eu e você somos estranhos mesmo, pastor Tiago. Ei, realmente nós somos diferentes mesmo, porque passamos o que tinha que passar, mas não nos prostramos diante da mentira, diante do erro, diante da vaidade e diante daquilo que Ramã quer fazer com a sua vida. Deixa ele falar que você é diferente mesmo, mas tem uma convicção. Eu sei que foi Deus que nos colocou aqui, e livramento haverá da parte de Deus para os judeus. Não importa onde Deus te coloca, não importa onde Deus está te infiltrando, a história é dele. Foi ele quem te escolheu. Você acha que ele vai te deixar sozinho sofrendo na mão de Ramã? O que Deus está querendo é isso mesmo: crente valente, corajoso, ousado, que não reverencia Ramã. O que Deus está querendo é crente diferente como você mesmo, que não se mistura com essa autoridade de Ramã, que ele quer ser certo a todo tempo e a todo momento.
irado com o judeu, ele diz ao Senhor, ele é muito estranho. Se bem parecer ao rei, escreva que os mata. Olha como Ramã era. Não basta matar apenas aquele que está incomodando. Ele quer matar todo o povo judeu. Ramã não mata só alguém que o feriu, ou perseguiu, ou machucou, ou na sua casa, ou na sua igreja, ou no seu trabalho. Ele quer matar todos aqueles que estão do lado de Mardoqueu. A bronca de Amã já não era mais só pessoal com o judeu Mardoqueu, era com todo o povo judeu. Ei, a briga do seu inimigo, a briga daquele que é intolerante, daquele que é soberbo, daquele que é avarento, daquele que é presunçoso, daquele que é mentiroso, o diabo, o que estava sobre a vida de Ramã era a síndrome de Lúcifer. Não basta matar só você, Vanildo. Eu preciso matar você, a Vitória e os seus filhos. Não pode sobrar ninguém. Eu não posso matar só o pastor Tiago, pastora Karina, pastor Alexandre. Eu preciso destruir toda a igreja. E o rei, sem saber o que estava no coração de Ramã, ele tira o anel do seu dedo e diz a Ramã: faz o que você quiser. Acho lindo esse momento, porque Ramã deve ter se alegrado tanto. Consegui o que eu queria, agora eu tenho a autoridade de matar quem está me incomodando, de tirar do palácio, tirar de cena aquele que eu não gosto. Só que Ramã não sabia de uma coisa: a história não era do rei Assuero, a história não era só de Esther, não era de Mardoqueu e muito menos dele. A história era de Deus, era Deus que estava assinando um decreto. Ah, Jesus, essa história já vem de muito tempo. Desde Êxodo nós vemos a disputa dos amalequitas e dos agagitas contra o povo de Deus. E ele fala isso, mas Mardoqueu fica sabendo da conspiração contra a sua vida e contra o seu povo. E Mardoqueu dá um jeito de fazer com que a rainha Esther fique sabendo do que está acontecendo. E ele diz a ela: entra na presença do rei e interceda por nós. Por um momento ela chega a titubear e temer, mas o seu primo diz a ela: não pense, porque você está aí dentro, que você escapará. Se você não interceder, livramento virá de outra parte. Ei, ainda que não queira interceder a seu favor, fique tranquilo, Deus trará livramento de outra parte para defender aquilo que Deus vai fazer e quer fazer na sua vida e na minha vida. Ela disse: pois bem, eu vou me apresentar diante do rei. Se eu perecer, pereci. E aí ela diz: convoca o povo para jejuar, e eu e as minhas moças também jejuaremos. E aí eu vou me apresentar diante do rei. Esther se prepara, Mardoqueu se prepara, em silêncio, e Amã achando que tudo estava bem. Ei, o seu inimigo está conspirando contra você. Ele acha que está tudo em silêncio, mas não existe povo
de Deus, crente fiel, escolhido por Deus, estabelecido e fincado no lugar para a glória do Senhor se manifesta, que não venha a ser revelada a ele qualquer conspiração tramada nas suas costas. Pode tramar o que quiser nas suas costas. O seu patrão pode estar fazendo de tudo para te tirar junto com o outro serviçal. Deus vai fazer você ficar sabendo. Tudo bem. Esther sai à porta que dá de frente à porta do seu esposo, o rei Assuero. E quando ele olha para ela, ele diz: que foi, Esther? Estendendo o seu cetro a ela. Peça, e eu mando fazer para você. Quando Deus está no negócio, você não precisa nem começar a falar. O seu próprio noivo, o seu próprio amigo, o próprio rei começa a dizer: fala tudo, até metade do reino eu te dou. Você nem falou ainda o que você queria. Daí ela diz: eu só quero uma coisa. Eu quero dar um banquete a você e ao seu príncipe Amã. E ele diz a Amã: prepara tudo para que possamos comer junto com a rainha Esther. Amã vai, participa do banquete. E quando o banquete acaba, antes de acabar, o rei pergunta a ela: diga o que você quer. Ela diz: eu peço, se o Senhor achou graça diante de mim, que amanhã novamente eu possa lhe servir o banquete. Estratégia de Deus, Espírito de Deus trabalhando na vida de Esther, para poder aplicar e agir e fazer aquilo que está no coração de Deus, sem assustar o nosso adversário. E o rei diz: tudo bem, amanhã eu e Amã estaremos aqui novamente. Amã sai naquele dia alegre de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, Jesus, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou. A ira era tanto que ele parou o seu entusiasmo e a sua empolgação, e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zélia, sua mulher, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas. Amã começa a contar tudo que ele tinha, mostrando para a mulher, para os filhos, para os amigos, os convidados que ele manda chamar. Ele precisava se expor, ele precisava de alguém do seu lado para poder ver aquilo que ele achava glorioso e importante na sua vida. E aí Amã começa a contar. Só que de repente ele diz assim: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. A sua cólera era tão grande, a sua ira era tão grande, a sua arrogância e prepotência era tão grande, que nem a glória, as coisas boas que ele tinha, conseguia manter o seu ânimo e a sua alegria. A única coisa que fervia no seu coração e na sua mente, que ele tinha como certeza: eu só vou estar plenamente feliz o dia em que eu exterminar os judeus. O dia em que eu não olhar, que eu chegar lá e não ver mais a cara do Mardoqueu. O seu inimigo está tramando assim: eu só vou estar satisfeito o dia que eu chegar lá na igreja, o inimigo da tua alma, e não ver mais o rosto da fulana, do ciclano, do beltrano. E a sua mulher, tomada por um espírito
espírito de Jezabel, dominadora, invejosa, ao invés de aplacar a ira do seu esposo, ela coloca mais lenha na fogueira. E ela diz a ele: fácil? Você está aborrecido só por isso? Você está triste só por isso? Porque ele não se dobrou diante de você? Faz uma forca e mata ele. O rei já te deu uma autoridade, não deu? Você já não tem o anel do rei que você fez um edito que poderia matar os judeus? Faz uma forca e mata ele. Só que tem um detalhe. Enquanto Amã está dentro da sua casa, a casa dele, com os amigos dele, com a esposa dele, tramando contra a vida do escolhido de Deus. De um lado da cidade, a fortaleza de Susã. Do outro lado da cidade, a casa de Amã. Enquanto Amã tramava a destruição e a morte de Mardoqueu, lá na fortaleza, Elias, alguém incomodava o rei. Alguém tira o sono do rei. Aleluia. Enquanto alguém está tramando para te destruir, para te tirar, para te arrancar, para te prejudicar, para não te ver mais, para destruir a sua vida, o seu chamado, o seu ministério, Deus está do outro lado, incomodando alguém para lembrar do feito bom que você fez. Aí o rei diz: perdi o sono. Deus faz alguém perder o sono por causa de um escolhido seu. Me traga o livro das crônicas. O que é o livro das crônicas? Um livro da memória de um rei. Porque um rei tem memória escrita. Ele não é uma pessoa comum. As coisas acontecidas, pastor Tiago, de importância, precisam estar escritas na memória de um rei. Pessoas comuns é que não lembram das coisas. Não lembra de gratidão, não lembra de amizade, não lembra de companheirismo, não lembra de ser grato a nada. Pessoas comuns como eu e o Alexandre já passamos uma vez, que come na sua casa e daqui a pouco ele está na casa de outro comendo e falando mal de você por trás, conspirando uma mentira contra a sua vida para destruir o seu casamento e a sua família. Pessoas comuns não têm memória, mas o rei tem. Você não entendeu? Você não entendeu? Ei, as pessoas podem não lembrar, pastor Tiago, as pessoas podem não lembrar do bem que você já fez, mas Deus tem um memorial diante dele. Ele não é comum, ele não é qualquer pessoa. No momento certo, ele vai fazer alguém se lembrar de ti. E não vai fazer qualquer pessoa se lembrar. Ele vai fazer alguém que possa fazer alguma coisa ao teu favor. O rei estava para dentro. E quando chegam diante do rei com o livro da memória, o rei começa a ler. Imagino eu aqueles escritos enrolados, pesados, com tantas memórias, pastor Tiago, naquele lugar. Mas de repente ele vai direcionado por Deus exatamente aonde Deus quer fazer. Houve um acontecimento, uma trama, um complô, uma coisa tramada entre Bigtã e Teres para tirar e matar a vida do rei. Mas o judeu Mardoqueu descobriu a trama e veio e denunciou. E o que foi feito a este homem? Nada. No meio de homens comuns, um feito como esse não é comemorado, não é presenteado e nem é feito honra nenhuma. Mas na presença de um rei, todo ato bravio, gentil e dessa categoria era feito uma honra. Diga comigo, 5 anos. 5 anos. Não, você não entendeu.
5 anos. 5 anos. Olhe para quem está do seu lado, dentro do olho dele. Diga assim: o 5º ano vai chegar na sua vida. Passou o 1º ano, ninguém se lembrou do ato heróico de Mardoqueu. Festa de novo no 2º ano, ninguém se lembra do ato heróico de Mardoqueu. 3 anos, 4 anos, agora vai lembrar? Não. E Mardoqueu continuava aonde mesmo? Na porta do rei. Ei, alguém pode estar dizendo: já passou um ano, não lembrar de você. Ei, 3 anos, ninguém se lembrou de você. Mardoqueu tinha uma convicção: eu não fiz para que ninguém se lembrasse de mim, eu fiz porque era meu dever de cristão e de homem de Deus. Aleluia. 5 anos depois, Deus faz alguém perder o sono por causa de você. Ramã na sua casa tramando, feliz porque no outro dia ele ia se comparecer de novo no palácio da rainha, achando que estava sendo honrado por ela, Elis, achando que tudo estava bem. Fiz a forca, mais de 8 metros. Enquanto os homens diziam: faz a forca de outros 8 metros, Deus no céu, eu acho que dizia: faz maior. Ah não, 8 metros, 10 metros, não, faça maior. Eu acho que você não está entendendo. Aí existia uma praça central por onde eles tinham que passar para chegar à porta do rei. E Mardoqueu estava na porta do rei. E quando chega aquele grande dia, Amã vai todo feliz, pastor Alexandre. Hoje é o dia, a forca está pronta, já está tudo preparado. Eu tenho a autoridade do rei para matar o Mardoqueu e todos os judeus. Tudo feito e preparado. Hoje é o dia da minha vitória. Talvez uma pessoa assim. Só que quando Amã entra no pátio, Mardoqueu estava